Teve casos em que o sujeito piorou. Está no manicômio, está no hospital de custódia, está recebendo a medicação, teve diagnóstico, o médico fez o prognóstico e, por incrível que pareça, o estado mental só piorou. E acontece muito. Então, eu não gosto muito de falar de questão política aqui, porque o Brasil está num momento muito complicado. Você fala A, as pessoas te atacam. Você fala B, as pessoas te atacam. Então, você não pode falar absolutamente nada. Boa. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar consignado que a minha banca de advogados, isso aí eu falei para o Brasil todo e falo novamente em alto e bom tom. Nós trabalhamos nesse caso do Adélio, mas sem qualquer viés político partidário, qualquer um. Teve gente na minha banca defensiva que votou no Bolsonaro. Eu não tenho partido, eu não sou petista, eu não sou de direita, não sou de esquerda. A pessoa que me contratou pagou o início do contrato, não voltou, não pagou o restante, pagou apenas o início. Depois, eu tenho quase certeza que depois que ela viu a confusão que ocorreu na audiência de custódia, a pessoa, com certeza, abriram até vários inquéritos policiais na Polícia Federal para tentar achar quem foi, né? Porque surgiram teorias da conspiração que a gente estava recebendo de facções, recebendo de partidos de esquerda, recebendo de políticos, recebendo dinheiro de emissoras pagaram algumas combustível, gasolina, hospedagem em algumas entrevistas fora do estado de Minas Gerais. Porque interessavam a elas, né? Só isso, mas não teve nada de teoria da conspiração. Então a gente não tem aqui qualquer viés, qualquer ideologia política. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Marco Alfredo Mejia, tá certo a pronúncia? Tá certo. Primeira pessoa que diz a pronúncia correta, Mejia, isso aí. Doutor, eu entrevistei o doutor Zanoni, eu não sei se vocês trabalharam juntos ou ele veio antes ou depois no caso do Adélio Bispo. Na verdade, o Zanoni me convidou para participar do caso do Adélio Bispo, né? Era uma equipe formada só de mineiros e nós tínhamos um grupo que é da Academia do Júri da Confraria. Quando entra casos muito polêmicos e digamos assim, complexos, nós chamamos as mentes de cada estado para discutir o respectivo processo. Eu fui um daqueles que fiz e levantamos a tese da insanidade mental do Adélio Bispo. Então, de cara, eu levantei e vou dizer uma coisa, Fernanda, totalmente equivocado, sabe? Porque hoje eu começo a imaginar que para nós era a defesa mais fácil e a mais lógica. Porém, eu escrevi um livro até do Adélio, e aí vai uma crítica à minha pessoa e até ao grupo, e uma crítica salutar. Porque, veja bem, esse processo era para ter ido para júri. Para defender o Adélio, né? E isso foi o que ficou ali nos comentários. Quem pagou ele? Quem pagou ele? Quem pagou ele? Então a gente queria entender realmente quem é o Adélio. Ele deu facada? Por que o senhor queria... Quem contratou vocês? Bom, por que o senhor gostaria que ele fosse para um júri? Bom, justamente para ter essas respostas. Porque o que acontece? Hoje nós trabalhamos, tá? Hoje nós trabalhamos num quadro de... Como é que se chama? Uma lenda urbana. Então nós temos lenda urbana do Adélio, né? Filosoficamente uma lenda urbana. E o que pesa nisso? É justamente coisa simples que faz a coisa virar um incidente enorme de tráfico, de situações que não é verdadeira. Primeiro, Adélio deu a facada. Fato. Se não é inegável, Adélio deu a facada. Segundo, quem pagou os advogados, no primeiro momento, foi o pessoal da igreja que contratou e que, na verdade, foi uma miséria de honorários e que, posteriormente, ia ser acertado mais valores do que se imaginava e não foi acertado nada. E o pior de tudo, eu coloquei no meu livro, tu sabe, que é importante que se diga que grandes casos como esses, a verba honorária, ela se torna quase secundária, terciária. Né? Na medida que se pega um processo desse, tu quer ver o processo ter o deslinde.
e não, na verdade, o que pagou. Então, as pessoas, isso eu coloco no livro, as pessoas querem saber quem pagou a Adélio, quem pagou os honorários. Olha, eu já tive processos em que eu fui pago 3 anos depois por uma pessoa que não tinha nada a ver, que era um parente distante. No caso Adélio, eu entendo que nós não vamos receber mais nada, porque o que foi pago, e foi pago bem cristalinamente. Ademais, se formos pegar as contas do Zanoni, que foi o primeiro contato, ele e o Pedro Posa, tudo foi lançado em cargas fiscais, então não tem mistério nisso aí, né? Foi um lobo solitário, é isso que é importante que se diga. O pagamento significa ter pessoas que poderiam ter apoiado Adélio para ser a pessoa que seria, digamos, o cabeça de lata para cometer o crime. Na verdade, não teve essas pessoas, porque o Adélio foi somente um lobo solitário. Você entendeu? Foi mesmo? Foi lobo solitário, porque isso aí estava na genealogia da mente dele. Ele queria matar o Bolsonaro. De qualquer forma, ele queria matar o Bolsonaro. Ele acompanhou, se você pegar o processo, eu estou dizendo de agora, desde o começo, ele já fazia o estudo de onde ia Bolsonaro. Tanto é que em Juiz de Fora, quando ele entrou naquela via do centro de Juiz de Fora, era onde ia acontecer, porque aquilo ali era um corredor polonês. Aquilo ali, uma pessoa de cima podia tirar uma cadeira no então presidente Bolsonaro, né, o candidato, poderia ser ferido de qualquer forma. E aí também contou muito com a falha total da segurança, que não teve segurança nenhuma, né? A gente viu que quem deu a real segurança no frigir dos ovos depois foram os terceirizados e a polícia militar, os P2 que entraram para segurar, e aí foi uma falha geral e que ele adentrou e deu efetivamente facada. Isso foi fato, e é tão comprovadamente o que nós estamos dizendo que a própria assistente de acusação, ela concordou com tudo isso que aconteceu, que foi uma pessoa que não teve outras pessoas, e se tivesse, Fernando, eu diria uma coisa, mudaria todo o quadro, todo o cenário, né? E aí nós estamos falando de polícias especializadas. Eu entendo que, além de ter sido um delegado que investigou, eu acho que foi criado um outro compartimento de investigação própria, de forma sigilosa, para investigar o que estava acontecendo. E, de fato, por incrível que pareça, aquela história de Rockman, né? O caminho mais simples foi o mais acertado para o Adélio. Não teve complexibilidade nenhuma nesse negócio. Por isso que foi o que aconteceu, né? Então, é muita lenda urbana, muita hipótese que existe, mas eu diria, não levado para o júri, acontece o que está acontecendo. Muita curiosidade e que, felizmente, é o que se sucedeu no processo. Eu vi que a família Bolsonaro não reivindicou nada, aceitou ali, né, a insanidade mental dele. Entretanto, o senhor tem alguma objeção? Não, é isso aí. Pode explicar. É isso aí. Entretanto, o senhor fez algumas críticas à Polícia Federal, certo? Não, eu não faço crítica à Polícia Federal. Eu disse assim, que quando da proteção do Bolsonaro, eu acho que poderia ter sido feita uma melhor segurança. Tanto é verdade que agora, depois do acontecido, de 20 agentes passaram para 60, 90 agentes que cuidam o candidato. Então, minha crítica seria com isso. Eu acho que faltou uma logística de proteção. Tá, então quem pagou os senhores foi a igreja, isso? Quem pagou, na verdade, para mim, eu não recebi dinheiro. Quem pagou no primeiro momento, salvo engano, que foi sempre dito de forma oficiosa, foi um membro da igreja que pagou o meu colega Zanoni. Né? Inclusive, isso é público notório. E tem um motivo pelo qual esse colega da igreja tenha pago? Sim, existe um motivo porque o Adélio Bispo, antes mesmo de acontecer isso aí, o Adélio Bispo, ele frequentava várias igrejas. Os pastores entendiam que o Adélio Bispo era uma boa pessoa. Então, ninguém imaginava a dimensão do que seria o caso. Então, naquele momento, a igreja se aproximou achando que era um caso de não grande repercussão. Eu tenho essa hipótese. E aí, quando viram que era um caso de grande repercussão, os pastores que não eram ricos simplesmente se recusaram. Porque todos eles diziam que a ideia geral era Adélio Bispo transformar um pastor. E ele, por pouco tempo, não virou um pastor. Ele se decepcionou e daí saiu dessa questão das igrejas, mas dentro da igreja ele era bem visto, antes do incidente. Depois do incidente, claro, ninguém quer se comungar com uma pessoa que atingiu um candidato a presidente do Brasil. Claro, e saiu muita coisa, né? Muita polêmica sobre isso. Ele foi pago pelo Lula, foi pago pelo próprio Bolsonaro, fazia aula de tiro com o filho do Bolsonaro. Nada disso... Claro, quem pagou não. Mas essa questão, ele chegou a fazer escola de tiro com algum filho do Bolsonaro, se aproximar de algum filho para
O que aconteceu, o que se tem notícias é que ele participou de uma escola de tiro, salvo engano, no estado, tá? Que agora eu não estou bem lembrado. E o que nós temos que afastar de completo é que tanto o Lula quanto o Bolsonaro não têm participação nenhuma nesse evento. Absolutamente não existe relação nenhuma do Lula ter mandado matar através do Adélio e o Bolsonaro ter mandado fazer isso. Isso aí é uma ilusão que não se comporta no processo. Eu diria que até é temerário. É muito perigoso nós caminharmos com uma ciência jurídica e criar hipóteses que inicialmente já são hipóteses falhas. Porque se botar enquanto hipótese, ela já pode ser discutida, e nesse caso nem enquanto hipótese. Então é muito perigoso, eu estou dizendo que já são pessoas do mundo jurídico, quando se cria hipótese tem que haver uma necessidade, uma previsibilidade que exista isso aí, né? Sim, só que claro. Nesse caso, não tenha dúvida que o Bolsonaro não tem participação nenhuma e não tenha dúvida que o Lula também não tem participação nenhuma nisso, né? Agora, o que o Adélio Bispo tinha uma visão que ele era da esquerda, isso todo mundo sabia. Ele tinha uma empatia com a esquerda, todo mundo sabe disso. Mas aí, a manter a afinidade de relação, isso é inexistente.